Craidinho, qual o maior desafio hoje de um ocupante de cargo público em Piuí? Olha, Roseli, na realidade, nós tivemos um problema político-administrativo sério na condução da política federal do país, ou seja, do governo federal muito especialmente. O que nós vemos nesse momento é que há a necessidade da reconstrução de pilares de sustentação do crescimento do país e, consequentemente, dos municípios brasileiros. Para isso, nós temos que contar com a estabilidade econômica do país. Por isso, um desafio grande que os prefeitos terão a partir do próximo mandato, e não só a partir do próximo mandato, neste mandato também, é justamente essa estabilidade de gastos entre o que se gasta e o que se arrecada. Se nós mantivermos essa linha de raciocínio, as administrações poderão fazer muito por suas cidades. Craidinho, diante do grave cenário econômico, até mesmo na esfera pública, o que de fato é possível fazer em curto prazo, já no primeiro semestre de 2017? Olha, Roseli, pode-se fazer muito, evidentemente, mas o maior desafio é manter o equilíbrio das finanças públicas do município. Mas outro desafio grande que os próximos prefeitos vão enfrentar vai depender muito do desempenho do próximo prefeito e o seu grau de influência nas esferas estadual e principalmente federal, do seu nível de relações políticas e da sua capacidade de administrar com pouco dinheiro mediante a queda de arrecadação dos tributos. A política de desenvolvimento dos municípios, ela de alguma forma fica muito atrelada à política econômica do governo federal. É lógico que tudo que se faz depende de recursos. E continuando na mesma linha de raciocínio de que especialmente os municípios pequenos, inclusive como o nosso, depende de muitos recursos que vêm do governo, tanto federal como estadual, é o que eu digo. Pode-se fazer muito, mas depende desta capacidade de influência dos próximos prefeitos. Com o último acontecimento do cenário político nacional, a atividade talvez esteja vivendo o seu período mais desmoralizante. Como ter a confiança do eleitor? Olha, Roseli, a verdade é que o conceito dos políticos caiu muito ao seu nível maior de desgaste, como se vê na grande imprensa, né? A política perdeu a sua credibilidade, o eleitor perdeu a motivação. Há uma crise geral de confiança. Mas, por outro lado, toda crise, seja ela econômica, política, moral ou até mesmo uma crise pessoal, traz sempre uma oportunidade de mudança, de renovação e aprendizado até. Este é, portanto, um momento ideal para o político repensar, se renovar e buscar uma postura mais verdadeira, mais realista. É aquela situação de mais ação e menos conversa, não é? Acabou a época daquele político que levava tudo no bico e tal. Não. Eu acho que o povo vai exigir muito casos concretos de realizações do próximo prefeito. Se você tivesse o dinheiro e a articulação política necessária em Brasília e Belo Horizonte, o que faria para Piuí? Qual seria a ação principal, Craidinho? Olha, Roseli, a prefeitura de Piuí, se tivesse recursos suficientes para construir uma mega obra, eu optaria pela Avenida do Contorno, por exemplo. A Avenida do Contorno é uma idealização.